Domingo passado nós iniciamos, na verdade, domingo retrasado, nós iniciamos uma jornada pelo Antigo Testamento, a Bíblia, como Jesus a lia. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, deixa a Bíblia aberta aí. Hoje eu quero pensar sobre o princípio. Gênesis 1. Nós vamos estudar até o capítulo 2, verso 4, parte A do versículo. Permitam-me começar com 3 perguntas. De onde vim? Onde estou? Aonde vou? Ainda que inconscientemente, ainda que sem perceber, é a partir dessas perguntas que nós operamos. Essas questões descortinam meu passado, de onde vim, meu presente, onde estou, e meu futuro, aonde vou. Nós operamos com base as respostas que damos a essas perguntas. Quer ver uma coisa? Faça um exercício mental, dê um branco na sua memória. Apague o seu passado da lembrança, apague a sua história. Tente imaginar-se sem saber onde você nasceu. Quem são ou foram os seus pais? Esqueça-se disso. Esqueça-se de onde você cresceu, com quem você brincou, conviveu, onde estudou, onde trabalhou. Faça isso. Apague isso da memória. Ou ainda, apague a luz do seu futuro, escureça as suas certezas para o amanhã. Em outras palavras, tente se imaginar sem saber aonde você está indo. Enxergue-se sem planos, sem projetos para o futuro. Como será viver assim? Jordan Peterson, professor de psicologia na Universidade de Toronto, no Canadá, ele sustenta que o propósito da memória não é meramente o de relembrar o passado. O propósito da memória é extrair lições do passado para estruturar o futuro. Esse é o propósito da memória pessoal. Portanto, uma pessoa sem memória do passado, consciência do presente, sem esperança quanto ao amanhã, é um ser vegetativo, por assim dizer. E ainda que você viva com apenas uma ou duas das respostas a essas perguntas, de onde vim, onde estou, aonde vou, ainda que você viva com apenas uma ou duas, e não com as 3, você trilhará esta existência como alguém que manca e geme de dor. Porque simplesmente não dá para viver assim, não dá para existir. Não dá para existir com abundância sem saber contar minha origem, sem discernir meu estado presente, sem conseguir olhar com esperança para o amanhã, com todas as lições extraídas do meu passado, sejam as lições boas ou más. Pessoas que não sabem contar a história do seu passado, ou pessoas que vivem suprimindo o passado, pessoas que não sabem dar a correta interpretação para o estado presente, pessoas que não conseguem olhar com esperança para o amanhã, estão todas privadas de vida plena. De onde vim, onde estou, aonde vou, nós operamos com base nas respostas que damos a essas perguntas. O livro de Gênesis traz de forma completa o que Jordan Peterson chamaria de memória biográfica.
como é importante você ter a sua memória biográfica. Gênesis traz de forma completa essa memória biográfica mais fundamental, passado, presente e futuro. Gênesis nos revela de onde todos nós viemos. Gênesis explica o nosso estado presente. Gênesis aponta o amanhã glorioso daqueles com os quais Deus fez uma aliança graciosa. Desse modo, este livro de Moisés é indispensável para você saber tecer a narrativa da sua vida, passada, presente e futuro. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todos nós vivemos de narrativas. Aliás, metanarrativas. Pergunte aos fãs de O Poderoso Chefão, Star Wars, Matrix, Harry Potter, Jogos Vorazes, Velozes e Furiosos, Vingadores, Friends ou Gilmore Girl. Pergunte aos fãs de As Crônicas de Nárnia, O Hobbit, O Senhor dos Anéis. Pergunte a eles, pergunte a elas o que os move nessas histórias. Quer saber o que os move? A narrativa os move. A narrativa os move. E para essas narrativas, ou melhor, metanarrativas, as pessoas se projetam inquestionavelmente. Há uma enorme questão filosófica envolvida neste ponto. Na filosofia e na teoria da cultura, uma metanarrativa assume o sentido de uma grande narrativa, uma narrativa de número superior, capaz de explicar para alguém todo o conhecimento existente, capaz de representar para alguém uma verdade absoluta sobre o universo, ou capaz de explicar e projetar para alguém o que é a própria vida. Ninguém vive sem uma metanarrativa, uma história superior que explica a sua historinha de vida. A Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos, o Alcorão, livro sagrado dos Islã, o Pali Tripitakan, ou Sexto Triplo, que é o livro sagrado dos budistas, o livro dos espíritos, que fundamenta os ensinamentos do espiritismo. Esses livros são apenas alguns exemplos de metanarrativas conhecidas, grandes histórias que explicam as historinhas da gente. Pois bem, contra essa crença nos absolutos e na capacidade de uma metanarrativa, de uma história sobre todas as histórias, capaz de aglutinar todo o conhecimento possível, está a pós-modernidade. A pós-modernidade, o nosso mundo presente, ele é contra metanarrativas. Como uma reação, uma espécie de reação ao que eles chamam de utopia de uma verdade absoluta, porque metas narrativas trazem verdades que vão dirigir a narrativa da sua vida. O filósofo francês Jean-François Lyotard, ele escreveu que o pós-moderno é a incredulidade em relação às metanarrativas. Agora, sinceramente, gente, é impossível viver sem metanarrativa. É impossível viver sem uma história maior. É impossível viver sem uma história superior que explique ou que ajuste a minha história de vida. Tão impossível que o ser humano vive atrás de metanarrativas. Por exemplo, o ser humano vive atrás de metanarrativas religiosas. Vive atrás do judaísmo, ou do cristianismo, ou do espiritismo, ou do espiritualismo, ou do islamismo, ou do budismo, ou quaisquer outras religiões orientais, etc. Se o ser humano não busca na
narrativa religiosa, ele vai buscar na metanarrativa filosófica. E aí, em vez de judaísmo, cristianismo ou qualquer religião, eles vão buscar respostas nas metanarrativas filosóficas, tais quais o iluminismo, o romanticismo, o existencialismo, o cientificismo, o marxismo, o materialismo secular, o feminismo, ou uma infinidade de outras cosmovisões, entre as quais o ateísmo. O ateísmo é uma metanarrativa, é uma história maior, vestida de pseudociência, que tenta explicar a sua historinha de vida à luz da grande história do ateísmo. Portanto, vamos ser todos sinceros, ninguém vive sem metanarrativas. Estamos todos atrás de alguma, seja nos livros que lemos, nas séries, nos filmes ou nas novelas que se assistem. Buscamos metanarrativas nas músicas. Por que você acha que as pessoas não largam mais fones de ouvidos? Em busca de metanarrativas. A bem da verdade, todas essas peças de entretenimento, livros, filmes, séries, músicas, novelas, todas essas peças de entretenimento carregam em si pílulas filosóficas, altas doses de filosofia, ideologia ou crença de alguma natureza que são em si metanarrativas, ou seja, uma grande narrativa que está sendo apresentada no filme, no livro, na música. E você então se projeta para essa história. E daí, uma vez projetado nessa história, de repente você começa a pensar como Tony Stark, como o personagem. Você começa a falar como a personagem, a se vestir como o Neymar. E assim por diante. Por quê? Porque todos ansiamos por uma história que maior do que a nossa história de vida. E essa história maior é metanarrativa. Todos nós ansiamos por uma história pela qual a gente possa ou definir a nossa história ou achar sentido para a nossa história. Só um desonesto vai dizer o contrário. A questão, portanto, passa a ser a seguinte: qual metanarrativa deverá explicar e nortear sua vida? Qual metanarrativa vai explicar de onde você veio, onde você está e aonde você vai? Qual? Vai ser Matrix, Vingadores, Che Guevara, Iron Maiden, Roger Waters, U2, Bruno Marrone? Qual será a metanarrativa? Roberto Carlos? Qual narrativa de nível superior, capaz de explicar todo o conhecimento existente, ou capaz de representar a verdade absoluta sobre o universo e a vida e a minha própria vida? Qual metanarrativa eu vou adotar? Posso falar? Posso sugerir? Que tal você adotar a palavra de Deus? Que tal você começar por Gênesis? Que tal a metanarrativa bíblica? A única verdadeira. O propósito geral do livro de Gênesis é fornecer a história precisa de como Deus soberanamente estabeleceu uma aliança graciosa com o povo escolhido dele. Como Deus estabeleceu uma aliança graciosa com Abraão, Isaque, Jacó, José, de modo que a partir de Abraão e sua descendência, Deus pudesse abençoar o mundo inteiro. Gênesis foi escrito com isto em mente. Agora, o contexto da aliança com Abraão inclui a criação, a preparação da terra e da raça humana, iniciada com Adão e Eva, que são, sim,
personagens históricos reais. A história passa pela queda do homem no pecado, as consequências e os julgamentos resultantes da queda, e abrange os meios pelos quais Deus restabeleceria o seu domínio sobre a criação, isto é, fazendo aliança com Noé e principalmente com Abraão e os seus descendentes. Ademais, Gênesis foi escrito para, primeiro, revelar a Israel o poder, a soberania e a grandiosidade de Deus, que está acima de todos os deuses. Segundo, explicar as origens da nação e razão pelo estado de tantos sofrimentos. Gênesis também foi escrito para instruir Israel a respeito de sua aliança com Deus, com o propósito de abençoar toda a terra, todas as nações, a partir do povo eleito de Deus. E Gênesis também foi escrito para lembrar a nação da fidelidade absoluta de Deus. E é para este livro que nós nos voltamos agora. Gênesis capítulo 1. O primeiro capítulo da Bíblia, já no primeiro versículo, estabelece o fundamento da fé cristã. É tanto que o primeiro artigo do credo apostólico afirma: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deixar de perceber essa tão fundamental mensagem vai minar completamente a fé cristã. Mas tem muito mais neste primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 2, ou melhor, Gênesis 1, do verso 1 até o capítulo 2, versículo 4, embora não esteja tão óbvio, é uma narrativa com drama. Deixa eu te mostrar. Existe o acontecimento preliminar, como em qualquer boa história. Qualquer boa história tem que seguir pelo menos esses 4 pontos do script. O filme não será bom se não seguir estes 4 ou 5 pontos. O livro não será bom, a história não será boa se não seguir pelo menos 5 esses 5 pontos do script. Primeiro, um acontecimento preliminar, onde a história começa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse acontecimento preliminar é seguido de um incidente, com algum conflito crescente. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. A gente não percebe isso porque a gente não tem olhos tão grudados no texto bíblico, mas qualquer artista com sensibilidade é capaz de ler essa narrativa e ver esse enredo. Nessa primeira parte do livro de Gênesis, o acontecimento preliminar, verso 1, Deus criou os céus e a terra no princípio de tudo. No verso 2, nós temos um incidente ocasionado com conflito crescente. A terra, no início, era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. E aí começa a resolução gradativa para a tensão. Verso 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E vem a sequência, uma sequência de 10 palavras de Deus, dando forma e preenchendo o que era sem forma e vazio. Verso 3 ao 31, isto é, se você notar no verso 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29, esses 10 versículos têm uma coisa em comum, a expressão, então Deus disse. Deus está nesta sequência de 10 palavras, dando forma, preenchendo, por meio de uma resolução gradativa, palavra de Deus, Espírito de Deus, dando forma ao que era sem forma e preenchendo
o que era vazio. E aí a história se conclui, ou chega ao final, no capítulo 2, de 1 a 4, onde se lê que Deus havia terminado sua obra de criação, descansou de todo o seu trabalho e abençoou o 7º dia. É magnífico isso aqui. Você tem esses 5 pontos acontecendo para formar uma belíssima história, já no cabeçalho da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Colocando tudo o que temos aqui em uma frase, ficaria assim a grande ideia desta sessão de Gênesis. A grande ideia de Gênesis 1 a 2, verso 4. Qual é a grande ideia? Do que trata esse primeiro trecho da Bíblia? Pela ação poderosa de sua palavra e o agir silencioso, gerador de vida do Espírito, Deus, o Rei do Universo, criou a terra como seu reino e os seres humanos como seus regentes, e tudo isso de uma forma muito boa, perfeita. Essa é a ideia central deste primeiro trecho, essa é a mensagem de Gênesis 1, verso 1 a 2, verso 4. Então nós vamos ler este texto e nós vamos ler debaixo desses 4 pontos. Primeiro, a criação em resumo. Verso 1. Deus, o Criador do tempo, o Criador da energia, da matéria, o Criador do espaço, Deus, o Criador da vida, o Criador de tudo o que há na terra e no espaço e em todo o universo, visível e invisível, macro ou micro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o resumo da criação. Segundo ponto, a condição inicial da criação. O que agora vemos no universo físico, toda essa beleza, por exemplo, que contemplamos ontem na chácara, no retiro da família, da igreja, o que nós agora vemos neste mundo tão lindo, já existiu em uma condição de caos e vazio. Já existiu em condição inapropriada para a habitação de qualquer ser vivo, sobretudo o ser humano. Olha o verso 2. Se no verso 1 nós temos o resumo da criação, no verso 2 nós temos qual era a condição inicial da criação. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. A terra primeva era sem luz e sem chão. Ela estava em desordem, era desabitada, de fato era inabitável ainda. O que se lê aqui não é a respeito de uma recriação da terra após alguma catástrofe cósmica espiritual, não é nada disso. O que nós temos aqui é o estado mesmo da terra em sua origem, em sua idade mais primitiva. A terra ainda precisava ser preparada para o ser humano. De fato, a expressão sem forma e vazia que Moisés utiliza aqui no verso 2, foi adotada mais tarde para descrever a terra como um caos inabitável. Veja, lá adiante, aqui mesmo no Pentateuco, quando Moisés vai cantar os grandes feitos de Deus, Deuteronômio 32, versículo 9, ele canta dizendo: pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é sua propriedade especial. Deus os encontrou numa terra deserta, sem forma, numa região desolada, vazia e de ventos uivantes. Cercou-os com cuidado, cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos. Os profetas também falaram assim nesses termos a respeito da terra. Isaías 45, 18, pois o Senhor é Deus,
criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar, fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e sem forma ou caos. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. O profeta Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, quando ele vai descrever as condições da terra de Israel após o massacre dos assírios e dos babilônios, lá entre o século 722 e 598 a.C., resultando no desterro completo do povo de Deus para o estrangeiro, para o cativeiro. Quando o povo foi levado para o cativeiro, Jeremias 4, de 23 a 26, descreve que a terra ficou sem forma e vazia. E ele vai descrever de maneira poética, gráfica, que a terra ficou numa condição inabitável. Então Jeremias estava dizendo que a terra de Israel, quando houve o exílio, podia ser retratada em seu estado mais primevo, antes da graciosa preparação da terra por Deus na criação em Gênesis 1:2. Então o que nós temos em Gênesis 1:2 se ajusta bem à visão do futuro de Israel. A terra estava vazia, escura, estéril, aguardando o chamado de Deus para a luz e a vida. E assim como a luz do sol irrompeu nas trevas primevas da terra, anunciando o conhecer da bênção de Deus, porque logo depois de Moisés dizer que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas, o verso 3 diz: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Os profetas, os apóstolos, eles vão descrever o início da era da salvação, eles vão descrever a própria salvação como sendo a chegada de luz. O sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo que prevalecerá sobre as trevas. Você lê isso em Isaías 8, 22 até o 9, verso 2. Você lê isso em Mateus 4, de 13 a 17. Você lê isso em João 1, 5, versos 8 e 9 também. Você lê isso em 2 Coríntios 4, de 4 a 6. A luz dissipa as trevas, preparando a terra. A luz dissipa as trevas, salvando o pecador. Pois bem, essa era a condição da terra no ato da criação, terra inabitável, sem forma, vazia. Mas Deus não parou por aí. Ele completou essa obra. E Deus agiu de duas maneiras para fazer a terra deixar de ser sem forma e vazia. A primeira foi pelo Espírito, que movia sobre a face das águas. É interessante que Jó, no capítulo 33, versículo 4, vai chamar o Espírito como sendo aquele que sopra a vida. O Espírito de Deus soprando vida no mundo, na terra, que Deus estava preparando. Deus a havia criado do nada, e pelo seu Espírito estava soprando vida. O mesmo fôlego de vida que Deus soprou em Adão e Eva, Deus estava soprando de algum modo sobre as águas, trazendo vida. O Espírito que sopra o fôlego divino, que gera novos seres, que renova a face da terra, como diz o salmista no Salmo 104, versículo 30. Fôlego divino, que se move, que renova seres, renova a terra. Deus estava agindo pelo Espírito que se movia sobre a superfície das águas. Mas Deus também age pela palavra. De fato, tendo descrito essa ação do Espírito, do verso 3 ao 31 de Gênesis 1, nós vamos ter Deus 10 vezes dizendo algo
preparando a terra. Gênesis 1, de 3 a 31, vai narrar o progresso da criação. E você não pode, eu já disse isso em mensagens anteriores, mas isso tem que ficar na sua cabeça, porque a maneira como Deus age, aqui em Gênesis 1, para fazer a terra deixar de ser sem forma e vazia, e se tornar a beleza maravilhosa que ela se tornou, a maneira como Deus agiu é a maneira como Ele ainda age, para transformar vidas de caos em beleza. O mover do Espírito e a palavra proferida de Deus. 10 vezes Deus vai falar no capítulo 1. Deus vai agir para dar forma. Os 3 primeiros dias da criação é Deus dando forma ao que estava sem forma. Os 3 últimos dias da criação é Deus preenchendo o que estava vazio. E como que Ele vai dando forma? Espírito e palavra. Como Ele vai preenchendo Espírito e palavra, Deus agirá para tornar tudo muito bom, como a gente lê no capítulo 1, verso 31, quando Ele termina tudo com o ser humano, a coroa da criação, Deus olha e diz, muito bom, mas lá no início, era sem forma e vazio. De que modo tudo deixou de ser sem forma e vazio e se tornou muito bom? Espírito e palavra. O primeiro dia da criação, dos versos 3 a 5, Deus forma a luz. Você só enxerga formas porque existe luz. Sem luz você enxerga nada. Então Deus disse, verso 3, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. O segundo dia, céu e água. Forma requer a separação das águas profundas. Verso 6, então Deus disse, de novo, Ele fala, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Deus está dando forma, Espírito movendo, palavra sendo pronunciada. Terceiro dia, terra e vegetação. A forma da terra requer terra, rios, mares e vegetação. E do verso 9 ao 13, o que você vai ver é o terceiro dia sendo formado. Então Deus disse, verso 9, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca, e assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra. Ele já tinha mostrado os céus. E as águas Ele chamou de mares, e Deus viu que isso era bom. Está começando a ficar bom, o que era sem forma e vazio. Então Deus disse, produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores, que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu, a terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores, que dão frutos como sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Está deixando de ser sem forma e vazio. Está se tornando bom, espírito e palavra. A noite passou, veio a manhã, encerrado o terceiro dia. Deus deu forma, agora Ele vai preencher. Quarto dia, os luminares, sol e lua vão aparecer, preenchendo o vazio do céu.
Verso 14, então Deus disse: haja luz, ou haja luzes no céu, para separar o dia da noite, e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu, para iluminar a terra. Você já notou o quanto a noite é mais linda quando se vê a lua cheia? Ou o céu estrelado? Uma noite só de céu negro não tem beleza. É vazio. Mas Deus estabelece os luminares, essas luzes, que elas brilhem no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão, e Deus viu que isso era bom. Está deixando de ser sem forma, está deixando de ser vazio, é bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quarto dia. O quinto dia, os peixes, as aves, vão preencher o vazio dos mares e dos ares. Preencher o vazio do céu com os luminares, vai preencher o vazio dos mares e dos ares com peixes e aves. Verso 20, então Deus disse: encham-se as águas, encham-se de seres vivos, e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Terra cheia, mares cheios, céu cheio, casa cheia, é muito bom, não é? Choro de criança em casa, bagunça de menino. A hora que eles vão embora, fica um sossego, mas é um barulho gostoso, é a casa com gente, Deus está enchendo a casa. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. Deus está enchendo o vazio, espírito e palavra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. O sexto dia, animais terrestres e o ser humano, para preencher o vazio da terra. Ele preencheu o vazio dos céus, ele preencheu o vazio dos mares e dos rios e dos ares, ele vai preencher o vazio da terra, com bichinhos, homenzinhos e mulherzinhas. Verso 24, então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens. Será que tinha barata aqui? Rato? Não sei. E assim aconteceu. Deus criou grandes variedades de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam no chão. Barata rasteja, deve ter sido. Cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que as baratinhas eram muito boas. Deus está preenchendo. Aí vem o ser humano, no sexto dia. Verso 26, então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. Então Deus disse: vejam, vejam. Ele está nos chamando a contemplar uma terra que não é mais sem forma e vazia. Vejam. Eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento.
Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que não era mais sem forma e vazio, antes era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Pois bem, esse é o progresso da criação. Nos 3 primeiros dias, pelo agir do Espírito, mediante a palavra de Deus, Deus deu forma à terra, separando a luz das trevas, separando o mar abaixo das nuvens acima e a terra seca com vegetação das águas de rios e mares. Deus separou para dar forma. Nos últimos 3 dias, Deus preencheu esses espaços com sol, lua, mas você notou que Ele não chama de sol, nem chama de lua? Chama de luminares. Sol, lua, peixes, aves, animais e finalmente, de modo especial, o ser humano. E se você notou, o padrão de cada dia é semelhante. Tem um anúncio, Deus disse. Vem um comando, haja, juntem-se, produza, encham-se, façamos. Tem um relatório, todas as coisas obedecem à palavra de Deus, e assim aconteceu, porque era para ser assim, desde o início, Deus fala e tudo obedece. Vem a avaliação de Deus, Deus diz, foi bom, foi muito bom. Vem uma estrutura cronológica, por exemplo, o primeiro dia, o segundo dia, até o sexto dia. E assim, do nada, criou tudo o que há, o único Deus que existe. E ficou muito bom. Nós vimos a criação em resumo, nós vimos a condição inicial da criação, sem forma e vazia. Nós vimos que Deus, pelo mover do Espírito e a palavra pronunciada 10 vezes... Quantos mandamentos são mesmo em Êxodo? Hã? Quantos são os 10 mandamentos? Quantos são os 10 mandamentos? 10. Quantas vezes Deus fala aqui? 10. E quando Ele fala na criação, a criação obedece. Mas incrível, porque depois do pecado, João vai nos relatar que o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A criação em resumo, a condição inicial da criação, os 6 dias da criação, o mover do Espírito, a palavra 10 vezes pronunciada, e o que era sem forma e vazio, se torna muito bom. O último ponto é o 7º dia da criação. Capítulo 2, de 1 a 4. No 7º dia não houve criação, apenas desfrute da perfeição. Capítulo 2, verso 1. Desse modo, depois do que lemos, no verso 31, que tudo era muito bom, desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que Deus descansou de toda a sua obra de criação. E aí termina a primeira sessão de Gênesis, verso 4. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. O relato da criação termina com Deus descansando no 7º dia da criação. Esse descanso tem implicações para o ser humano, porque Deus também abençoou o 7º dia e declarou ele santo.
A bênção sobre esse dia significa que o dia será frutífero no que diz respeito aos propósitos de Deus para este dia. Você se lembra que no sexto dia, Deus abençoou Adão e Eva e disse a eles: sejam férteis e multipliquem-se? Gênesis 1, 28. Deus abençoou Adão e Eva para que eles fossem férteis e multiplicassem. No sexto dia, Gênesis 1, 28. E no sétimo dia, Deus abençoou o dia e o tornou santo para o descanso. Ou seja, se no sexto dia a bênção de Deus produziu fertilidade e multiplicação e domínio do ser humano sobre toda a terra, no sétimo dia a bênção de Deus produziu descanso. A forma como os seres humanos participam no descanso do sétimo dia não está muito bem explicado em Gênesis 2, de 1 a 4. Mas a bênção de Deus sobre o sétimo dia deve ter e tem implicações para os seres humanos. Incluirá, por exemplo, o ser humano imitar a Deus. Quando Deus mesmo interrompeu, entre aspas, a atividade de trabalho para descansar. E no nosso caso, não deve incluir apenas o descanso físico, mas também o descanso espiritual do povo de Deus. Lembre-se, eu não preciso te dizer isso, Deus não se cansa. E mesmo assim, Ele descansou no sétimo dia. Portanto, não há orgulho nenhum em quem diz: eu não canso, eu não preciso descansar. Chega a ser feio dizer isso. Também não há orgulho nenhum em não trabalhar. Chega a ser feio não trabalhar. Deus não se cansa e mesmo assim Ele descansa no sétimo dia, e ficará claro que os seres humanos também devem entrar nesse descanso. Quando entrar o pecado no mundo, em Gênesis 3, vai ficar ainda mais clara a necessidade de descanso do trabalho, que vai se tornar árduo. Não apenas descanso físico, mas também descanso espiritual. Desse modo, em Gênesis 2, de 1 a 4, está estabelecido um padrão de trabalho e descanso que os seres humanos imitarão em honra e para a glória de Deus e para o próprio bem do ser humano. Descanso. O conceito de descanso vai ser perdido na queda, quando Adão e Eva serão expulsos do Éden em Gênesis 3. No entanto, Deus mesmo vai buscar restaurar esse descanso que foi perdido em Gênesis 3. Como é que Deus vai buscar restaurar o descanso? Através da restauração, da comunhão com o povo, através de alianças com a humanidade, com Noé, com Abraão e assim por diante. Através também do estabelecimento de locais de descanso que vão exemplificar a presença de Deus com o povo. Por exemplo, o tabernáculo no deserto e a terra de Canaã que será conquistada. Mas até esse descanso, esses locais que exemplificavam a presença de Deus dando descanso, até esse descanso será de novo perdido por causa do pecado de Israel, de modo que eles vão perder o lugar de descanso na destruição do templo em Jerusalém, a perda da terra, e eles serão levados para o cativeiro babilônico. Entretanto, Jesus virá para restaurar o descanso de Deus. Como veio para estabelecer a comunhão com Deus através da morte do Filho na cruz. Jesus vai revelar ser Ele próprio o templo de Deus, o qual veio estabelecer sua morada em um novo templo, a igreja, que Ele mesmo ajuntou sob suas asas, como a galinha ajunta os pintinhos. Mateus 24, 37. E assim Cristo vai oferecer descanso aos cansados. Vinde a mim todos que estão cansados. E vai tornar possível que o povo de Deus entre no verdadeiro descanso. Hebreus 4.
Tanto agora, através da fé em Cristo, como também no futuro, quando o descanso completo será restaurado na presença de Deus, no novo céu e na nova terra, porque no novo céu e na nova terra não haverá mais lágrimas, dor, tristeza, tampouco a morte. Apocalipse 21, de 1 a 4. Pois bem, acabamos aqui de estudar o princípio, a história da criação. E a pergunta que eu te faço é simples. Faz qualquer diferença você saber de onde este mundo veio? Faz qualquer diferença você saber de onde você realmente, em última instância, veio? Faz mesmo diferença saber que o mundo não veio da geração espontânea de matéria inanimada, de forma evolutiva, como dizem os arautos do cientificismo moderno? Mas que nós viemos da criação, sim, direta de Deus, conforme a gente acabou de estudar aqui. Faz sentido, faz alguma diferença tudo isso? Faz diferença mesmo se você acredita na evolução ou na criação? E eu digo a você que sim, faz muita diferença. E eu concluo te apresentando alguns pontos de diferença. Quando você entende que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Mas no princípio, a terra que Deus criou ainda não estava num estado perfeito. Era sem forma e vazia. E Deus, pelo seu Espírito que sopra vida, e pela palavra poderosa pronunciada, Deus, em 6 dias, prepara essa terra. Dá forma, preenche o vazio, e o que era sem forma e vazio é muito bom. No 7º dia, Ele descansa e contempla e nos convida ao descanso. Faz diferença você saber disso? Eu digo que sim. Em primeiro lugar, faz toda a diferença saber a quem toda a gratidão e todo o louvor é devido. Apocalipse capítulo 4, verso 11, vai dizer que Deus, o Senhor, é digno de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas e elas existem, porque todas as coisas foram criadas segundo a vontade de Deus. Faz a diferença você saber disso, porque você sabe a quem, no final das contas, você tem que render toda a gratidão e louvor. No final do seu dia, quando você põe a cabeça no travesseiro, quando você acorda para um novo dia, a quem você agradece? Ao Criador dos céus e da terra. Faz toda a diferença saber que o ser humano nenhum é sem importância. Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E conforme nós lemos no Salmo 139, de 13 a 18, Deus nos conhecia ainda no ventre da mãe. Tem vida. Tem vida. Eu visitei um casal com o pastor Judy Clay na segunda-feira, quando eu estava no Rio. Esse casal, muitas de vocês seguem o blog dela no Instagram. Eu esqueci o nome do Instagram da mocinha. Muitas de vocês seguem ela. Deixa eu achar aqui. Ovelha do pastor Judy Clay, dona de casa por amor. Dona de casa por amor blog. Ovelha do pastor Judy Clay. Moça de Deus, rapaz de Deus. Trabalha com tecnologia da informação. Trabalhou para a Amazon na Irlanda. Hoje, coitada, é funcionário do Botafogo. Trabalha com a tecnologia de informação do Botafogo. Menino muito bom, Newton. Eles têm 3 filhos lindos. E já perderam 4.
E nós visitamos ela na segunda-feira, quando eu estava no Rio, porque ela perdeu o último, com 3 meses na barriga. Fomos lá, pastor Judy Clay leu o texto, orou com ela. O penúltimo filho, eles perderam com 6 meses, se não me engano, a Maria. 6 meses de nascida. Ela pôs a neném para dormir. Quando ela acordou à noite, meio da noite, para amamentar de novo a bebê, que ela toca na bebê, a bebê estava fria e dura no berço. Você imagina? E numa dessas perdas, ela está chegando à igreja, e uma irmãzinha muito simples virou para ela, antes dessa perda mais cruel, que foi a de perder a bebê nascida, né? Uma das anteriores, que ela perdeu a neném no ventre, como agora a última, 3 meses de gestação ela perdeu. Uma senhora muito piedosa chegou nela, na porta da igreja, ela chegando com os outros pequenininhos, lindos os filhos deles. E falou assim: é bom saber que você vai encontrar seus filhinhos todos no céu, né, mamãe? E disse que a ficha caiu para ela. Ela falou assim: é mesmo? E aí eu me encontrei com o Newton, o marido, no shopping. Ele estava cuidando da nova loja do Botafogo, que eles iam abrir num dos shoppings mais chiques lá da Barra da Tijuca, no Rio. Eu já tinha ouvido a história lá no hospital, da mulher dele contando, e quando eu encontrei com ele, e o rostinho dele abatido naturalmente, aí... Pois é, Newton, que luta. Ele olhou para mim e falou assim: mas, bom, pastor, perdeu 4, tem 3. É bom saber que eu tenho mais filho no céu do que na terra. E eu falei: é isso aí, Newton. Faz toda a diferença saber que Deus te criou e que Ele te conhece desde o ventre. E que é por isso que nós combatemos com toda veemência qualquer tipo de assassinato. Seja no ventre, combatemos com todas as forças. E crente jamais deveria apoiar aborto, seja em que circunstância for. Vamos arrumar uma solução, mas deixe o neném nascer. Faz diferença saber que Deus cria a vida. Faz diferença saber que não existe ser humano sem importância. Não existe. Você tendo esse conhecimento, você sabe que você tem que trabalhar com o próximo e tratá-lo com respeito. Seja ele quem for. Faz a diferença saber que a vida é dom de Deus. E ninguém tem direito de tirar a vida do outro, mesmo no ventre. Assim como é crime sair matando, é crime sair abortando. Faz a diferença saber que a ética e a moral necessárias para um mundo civilizado vieram dos mesmos lábios de quem, com as próprias palavras, criou o universo. O mesmo Deus que com 10 palavras formou a terra, deixou-nos 10 mandamentos, que é a base da civilização universal. Arranque esses 10 mandamentos e você destruirá a humanidade. Faz a diferença para a ética e para a moral saber que nós temos um Deus que revelou sua palavra, a mesma palavra com a qual Ele criou todas as coisas. Faz a diferença saber que há um Deus que é criador, autoexistente, onipotente, onipresente, soberano. Ele é criador porque Ele criou, Ele é autoexistente porque antes do princípio já havia Deus.
Ele é onipotente, porque Ele disse e tudo obedeceu. Ele é onipresente, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele é soberano, porque Ele deu nomes. Ele estabeleceu as coisas. Ele determinou limites para os rios e os mares. E esse Deus é bom, porque tudo que Ele fez é bom e muito bom. Faz a diferença ter um Deus assim e viver conscientemente diante de um Deus assim. Faz toda a diferença, pois eu sei que para Ele não há impossíveis. Não depende da minha performance. Ele está comigo em todos os momentos e lugares. Ele tem domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre a minha vida. E Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom, mesmo quando eu acho minha bebê morta no berço. Ele é bom. Faz a diferença saber que nós fomos criados para refletir a glória dEle. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Fomos sim criados homem e mulher, binários, heterossexuais. Faz a diferença saber que fomos abençoados para reproduzir e para multiplicar sobre a terra, exercendo domínio sobre a criação. Faz a diferença saber que fomos supridos com todos os frutos da criação. Tudo isso demonstra que, para que nós existimos? Nós existimos para glorificar a Deus. Isso demonstra o valor da vida humana, do ventre ao leito de hospital. A imagem de Deus no ser humano. O valor do casamento, o valor da família. Faz a diferença saber que não era bom que o homem vivesse só. E Deus então começa a família. Faz a diferença saber que antes da queda, Deus já deu dignidade ao trabalho, como veremos na semana que vem, Deus permitindo. Faz a diferença saber que todas as coisas boas criadas por Deus é para ser recebidas por nós com ações de graças, como Paulo escreve em 1 Timóteo 4:4. Faz a diferença saber que o Deus que nos criou sabe das nossas limitações. Da mesma forma que Ele nos abençoou para trabalhar no sexto dia, Ele abençoou um dia inteiro para nos dar descanso. Ele sabe a nossa limitação. Foi Ele quem disse que se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar duro, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Faz a diferença saber que Deus nos abençoa para trabalhar e abençoa um dia inteiro para a gente descansar. Faz a diferença saber disso, na forma até de você tratar as pessoas, que nem todas têm a sua mesma constituição. Se você consegue dormir, e eu invejo você, apenas 4 horas de sono te faz bem, deixa eu te dizer, eu preciso de 12. Deus nos fez assim. Faz toda a diferença saber que o modo de Deus trazer forma a vidas quebradas pelo pecado e preencher a alma da gente vazia, ainda não mudou. É o mover silencioso e o sopro gerador de vida do Espírito, mediante a palavra de Deus, é o que vai dar forma à sua vida sem forma, e vai preencher o seu vazio, e se você sabe disso, você se coloca debaixo da palavra de Deus com muita oração. Se você entende que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus e a terra foi formada de vazia e sem forma, em muito boa, através do Espírito e da palavra, você vai querer se colocar debaixo do Espírito e da palavra. Você vai ler a Bíblia todo dia. Você vai orar, você vai querer uma igreja que entende que a letra não mata. A letra sem o Espírito mata, porque a letra sem o Espírito é você não ter condições de cumprir a palavra de Deus, mas a letra no Espírito é o que vivifica.
João 6,63, somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras de Deus são Espírito e vida, as palavras que Ele criou o universo, as palavras que ainda hoje temos na Bíblia. Se você entende isso, você vai querer se colocar debaixo da palavra de Deus todo dia, porque ela vai dar forma e vai preencher vazio na sua vida. E você vai querer uma igreja assim. Faz a diferença saber que esse Deus Criador, do mesmo modo que Ele criou e formou a terra, ainda cria e forma novas criaturas. Segundo os Coríntios 4:6, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. É Ele quem brilha no seu coração, quem abre os seus olhos para a cruz. E uma vez a luz de Jesus penetrada na sua vida, Ele vai começar a dar forma nessa vida sem forma e vazia. Ele vai começar a te santificar, embelezar, vai te fazer frutificar. Faz toda a diferença saber que Deus ainda assim age para salvar e santificar pecadores. Faz toda a diferença saber a quem de fato nós devemos temer. No Salmo 33, de 6 a 11, Davi diz, o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. E aí olha só, verso 8, que o mundo inteiro tema o Senhor. Por que nós devemos temer o Senhor? Porque Ele é o Criador. Faz a diferença. Mas principalmente faz toda a diferença saber que o Criador assumiu a forma de homem, a forma de servo. O autoexistente nasceu entre nós. O todo-poderoso e onipotente foi morto na cruz e sepultado. O soberano se submeteu a autoridades. O perfeitamente bom se fez maldição no lugar do pecador. Essa é uma verdade gloriosa e não foi acidentalmente, não foi aleatoriamente que João tenha iniciado o seu evangelho fazendo eco às palavras de Gênesis 1 que descreveram o princípio. Leia comigo. E eu termino com esse texto, João 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. É Jesus. Verso 10. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Ninguém é salvo pela vontade humana, mas nasceram de Deus. E você? Permita-me te fazer as perguntas do início. De onde você veio? Onde você está? Onde você vai?
Deixa eu te dizer, você foi criado por Deus, mas o pecado destruiu a sua vida. E se não for por meio de Cristo, pela vida e a obra de Cristo, seu destino será a condenação eterna. Você sabia disso? Portanto, volte-se para aquele de onde você veio, aquele em quem você deve andar. Ande naquele que morreu pelos pecadores e espere pelo novo céu e a nova terra, sem pecado, sem lágrimas, sem dor. Arrependa-se do seu pecado, receba Jesus Cristo. E você terá o direito de se tornar filho de Deus. Você será uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Sua vida terá um novo princípio. E o que era sem forma e vazio. Como eu queria que você entendesse isso hoje à noite. O que é sem forma e vazio na sua vida precisa do Espírito de Deus iluminando o seu coração para você olhar para Jesus e dizer: é dele que eu preciso, minha justiça, meu tesouro, meu Salvador, meu Senhor. E você o recebe. Recebe aquele sem o qual nada do que foi feito teria sido feito. Você recebe o Criador, o Salvador, e ele começa um novo mundo, uma nova terra, um novo princípio na sua vida. Deixa ele fazer isso hoje à noite. Deixa ele começar uma nova história na sua história. Paute a sua vida por essa história, por essa meta narrativa, a única verdadeira. Você veio do Deus que criou os céus e a terra. Não importa se cresceu em um lar adotivo, não importa se foi abandonado pelos pais, não importa o tipo de criação que você tenha tido, você veio das mãos do próprio Deus que te criou. E onde você está hoje, num mundo quebrado pelo pecado, aonde você vai, ou você vai para a vida eterna em Cristo Jesus, ou para o sofrimento eterno no inferno. E hoje à noite eu apelo a você, receba Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai, essa é a nossa história, a história do princípio. Que esta seja uma noite de um novo princípio, para todos quantos precisam de salvação e de vida eterna. Que essa seja uma noite de reorientação da mente e do coração para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tantas vezes, ainda que crentes, pegamos-nos sem saber o que está acontecendo, quando na verdade o Senhor está pelo Espírito e pela Tua Palavra em cada um de nós, dando forma e preenchendo vazios. Isso leva tanto tempo que a gente até se esquece de que essa obra está em andamento na nossa vida, não importa a idade. E a gente se esquece de que essa é a obra mais importante, mais do que o casamento, mais do que o concurso, o dinheiro, filhos ou o que for. É a obra de santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Ó Deus, reoriente os nossos corações hoje à noite. Dê aos crentes a consciência de que pelo Espírito e pela Tua Palavra, o Senhor está dando forma e preenchendo o vazio da nossa vida, preparando-nos para vê-lo face a face. E ao pecador que carece de salvação, que haja luz no seu coração agora. Que a chavinha seja virada e ele entenda-se pecador e corra para Jesus
abraçando-o como Salvador. Ó Pai, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Senhor Deus, o Criador, a consolação e o sopro de vida do Espírito estejam sobre nós hoje, durante toda esta semana, até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém.